Oi, oitavo ano, tudo bem? Então, essa é a última aula da semana, certo? E nós vamos iniciar a construção de um poema narrativo. Vocês vão abrir o livro na página 124 para acompanharem que eu vou ler e explicar a vocês, tá? Então, aqui, ó. Meu poema narrativo. Prática. Agora é sua vez de produzir um poema narrativo. Assim como Bolo de Laranja, lembra do Bolo de Laranja? Aquele poema que ele faz um bolo e os convidados cospem, dá tudo errado? Então, seu texto vai retomar a memória de algum fato que o eu lírico e alguém próximo deles viveram. Os poemas produzidos pela turma seriam lidos num sarau poético, mas a gente pode produzir e escolher alguns para passar para todo mundo, os poemas que tiverem uma história bem interessante, certo? Bom, então agora vamos passar para o momento de produzir. Esse primeiro vídeo é sobre o momento de produzir. Vocês têm que entender o seguinte: se o poema é narrativo, e o eu lírico é o narrador, certo? Ele vai contar uma história que pode ser dele, pode ser de alguém, como o caso do Bolo de Laranja, certo? Então aqui ele pergunta, a primeira preocupação de vocês vai ser: em alguns poemas, o eu lírico dirige-se a alguém em particular, transformando o leitor em espectador da fala. Então, isso aí é quando ele se dirige, por exemplo, no Bolo de Laranja, o eu lírico se dirige à pessoa que fez o bolo de laranja, certo? O poema é para ele, ele conversa com ele. Você também pode fazer isso. Aí vem aqui, com quem o eu lírico conversará? Com o pai? Pode ser. Com uma prima? Um primo? Um amigo de infância ou uma amiga de infância, com um professor. A identidade desse interlocutor será revelada ou a referência se dará apenas por meio de pronomes. O que ele quer dizer a isso? Você, durante o poema, vai falar: Carolina, você fez isso. Carolina, você vai falar com ela, comentar alguma ação que ela tenha feito, alguma situação que tenha acontecido com a Carolina, mas você vai usar o nome da Carolina ou você apenas vai falar igual no poema do Bolo de Laranja, você, sem referência ao nome? É isso que ele está perguntando, isso é uma opção sua. A segunda coisa que você vai fazer: os poemas narrativos concentram-se em um evento central. Quer dizer, como você não vai fazer um poema muito grande, vai ter um evento só, que no caso aí ela fez o bolo de laranja e na hora da reunião todo mundo cuspiu o bolo de laranja, tá? Você vai fazer também um evento só, porque acredito que seu texto, para fazer vários eventos, seria um texto enorme, um poema grande. Então, acho que você não vai conseguir fazer, nem vai querer. Aí ele pergunta: qual evento o eu lírico recordará? Você pode basear-se em algum fato real que tenha acontecido com você, com a sua prima, com seu tio, com seu pai, com seu irmão, ou criar algo bem diferente de sua realidade. É ficcional. O poema pode ser baseado num fato real ou pode ser apenas ficcional. Você vai escolher uma história para transformar em poema, tá? Terceiro item: alguns poemas narrativos são bastante longos, enquanto outros se desenvolvem em poucos versos. Quais ações vão compor o seu poema? Então você vai ver, você vai planejar a sua história que vai ser construída dentro do poema. Então, eu vou fazer, aí você vai ver quais os verbos, o verbo vai te dar a ideia. Primeiro ele entra, depois ele senta, depois ele começa a cantar, entendeu? Você vai planejar a história antes do poema, as ações que vão acontecer do poema, onde elas se passam, se quiser, tá? Quanto tempo duram também, se quiser.
Quem está envolvido nelas? Aí vai ser o seu interlocutor, aquele para quem você está se dirigindo. Tem mais alguém participando dessa história, compondo o elenco, a personagens da história, certo? Aí ele fala assim: lembre-se de que não é preciso dar todas as informações, apenas que importam para o enredo. Então, você, se é poema, menos do que um texto narrativo, ele não vai ter detalhe nenhum. Você só vai colocar no poema algumas ações que permitam a gente que vai ler, o leitor, né, entender qual é a situação que você está narrando. Sem muitas delongas, sem muitos detalhes, nada disso, tá? Inclusive porque é um poema. Aí vem aqui a última parte. Os poemas narrativos mesclam recursos típicos da linguagem poética e do texto narrativo. Você organizará seus versos em quantas estrofes? Aí você vai primeiro, você já escolheu qual é o tema que você vai desenvolver, qual é a história que você vai contar, quais são as ações que você vai colocar no seu poema, as personagens que vão participar, certo? Com quem você vai falar, se é de uma maneira geral, com o leitor, ou se é como no bolo de laranja, com uma pessoa específica, tá? Isso você já planejou. Então, depois que você planeja isso, aí você vai dizer, se a sua história tem bastante ação, pode dividir em 2 estrofes. Se é pouca ação, em uma só, ou em 3, isso fica a seu cargo, tá? Então, ele diz assim, os poemas narrativos... você organizará seus versos em quantas estrofes? Aí você vai planejar como serão as ações serão contadas, em quantos grupos, que é a estrofe. Usará pontuação segundo as convenções gramaticais, quer dizer, começa com letra maiúscula cada verso, coloca as vírgulas, coloca o ponto quando terminar aquele pensamento. Eu acho melhor vocês fazerem assim, tá? Ou livre. Mas livre fica muito difícil e você, não sendo um poeta renomado, você pode partir para estragar o seu poema. Pretende usar rimas? Olha, gente, não precisa rimar tudo, porque aí fica muito difícil. Mas se você botar uma rima interna, lembra da rima interna? Mesmo verso, um dentro, outra fora, ou algumas rimas espalhadas, seria, eu acho que dá sonoridade, dá cadência, fica legal, né? Outra pergunta, o uso do discurso direto para representar a fala de um personagem também é uma possibilidade no poema narrativo. Lembrem no bolo de laranja, deixa eu pegar aqui o bolo de laranja, quer ver? Tem uma fala aqui, ó. Ele fala assim, ó, aquele dia você tão distante preparou um bolo de laranja, mas tropeçou no ingrediente. A turma toda que esperou ansiosa cuspiu na pia, farinha que era sal, açúcar que era fermento, o gosto intragável. E o seu choro em público mal conseguia se explicar, nem na própria língua, muito menos para aqueles gringos que não entendem nada, nem abraçar eles sabem. Aqui ele fala assim... Não, nesse aqui não tem. Deixa eu ver no outro poema. Não tem, mas você pode pôr. Se você quiser colocar uma fala do seu personagem ou do eu lírico, você pode colocar, tá? Bom, por hoje, por agora, é só. O que eu quero nessa aula é que você faça só isso, tá? Com quem você conversará, o que você vai contar, qual é a história, quais ações que você vai fazer apenas um planejamento. E esse planejamento você vai colocar para eu ver o que você fez, tá? Nesse caso, não precisa rimar, não precisa botar título, não precisa... Você apenas vai responder. Com quem eu vou, por exemplo? O eu lírico vai falar com o pai. Qual é o evento que... vai contar a história que aconteceu assim, assim, assim.
Quais ações? Aí ele vai, a primeira ação é essa, depois acontece isso, depois aquilo. Quantas estrofes você pretende fazer? Eu acho que eu vou fazer 2 estrofes. Contar primeiro como estava, o início do poema, como é que estava a história, depois o que aconteceu e como é que terminou. Vou fazer 3 e aí você resolve. Bom, usará pontuação convencional, quer dizer, não, eu não vou botar pontuação nenhuma. Vou fazer igual o bolo de laranja. Não, eu vou botar pontuação normal. Você vai botar alguém falando dentro do poema? Eu vou botar uma fala do meu pai. Tudo bem. Isso é o que você vai me apresentar, escrito. Isso é o planejamento do seu poema, não é o poema, ok? Isso para quê? Para no final sair um poema bem bacana, ok? E aí ele vai valer muito. Beijo.